Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Olha só, a gente vai fazer esse pequeno vídeo aula, essa pequena vídeo aula só para conseguir finalizar aquele conteúdo no dia que faltou luz, tá? Então a gente vai uma coisinha que faltava, bem pouquinho, e a gente vai só finalizar, tá legal? Só para a gente recapitular, para não ficar perdidinho aí na cabecinha de vocês. Nós já vimos a importância da água, tá? Nós já vimos alguns fatores, na verdade, que a água está envolvida, tá? Nós vimos a hidrosfera, que é toda a parte de água que tem no nosso planeta, inclusive aqui está dentro do nosso próprio organismo, ela compõe a hidrosfera, toda a água do planeta, na verdade. Tá? Retratamos como foi que surgiu a água no nosso planeta, né? Já dizia Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A água ela é proveniente da união do hidrogênio com oxigênio, né? Na Terra primitiva as temperaturas eram elevadas e isso não acontecia com certa facilidade. Então, até que a Terra primitiva tivesse uma condição estrutural de clima que permitisse a água permanecer no estado líquido, não havia ela nessa condições, só havia ela no estado gasoso. Tá? Falamos para vocês em relação à quantidade de água na superfície do nosso planeta. A gente ainda vive falar assim, então por que, professor, que o planeta Terra não se chama planeta água? Porque apesar de ter muita água na superfície, a maior parte da superfície do planeta Terra ser água, ele como um todo, quando a gente fala do magma, quando a gente fala do núcleo, é muito mais rochoso, então não teria esse fundamento. É mais a parte superficial, ela é a maior parte da parte superficial é composta por água. Tá? Falamos da disponibilidade dessa água, né? A água, dos 100% da água que nós temos, 97% não pode ser utilizada para o consumo, porque é água salgada. Apenas 2% está no estado de geleiras, que seria água doce, e apenas 1% está própria para o nosso consumo. Entretanto, esse 1% ainda se divide em águas poluídas também. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse recurso. Tá? Falei para vocês em processo comparativo da disponibilidade de água, imaginando que a água tivesse numa garrafa de 2 litros aí, né? E a gente começa a dividir até que fica um valor bem pequeno voltado ao consumo das nossas águas, tá? Porque a gente pode consumir de fato. Então é muito pouco se comparado ao que nós temos, né? Disponível para nós seres humanos. E cada vez mais com as práticas dos seres humanos, práticas ruins, esse resíduo ele pode ficar cada vez menor, pode ficar com uma quantidade cada vez mais insignificante, até um ponto que nós temos que ter, deslumbrar outros meios de transformar essa água salgada, né, fazendo um processo de salinização, que é um processo que tem um custo caro, que a gente já havia até falado, inclusive na nossa live, para poder tentar utilizar ela para o consumo. E aí a gente vai ter grandes valores, né, nas nossas contas aí. Falei para vocês da disponibilidade dessa água na distribuição geográfica no nosso planeta. Apesar de 46% da água estar na América, a gente sabe que ela não é distribuída de maneira igual em todas as áreas da América, né? Boa parte dela está no Brasil, e vocês sabem também que no Brasil não está distribuída de maneira correta, ou seja, apesar de às vezes ter uma quantidade até significativa de água em um determinado continente, a distribuição geográfica delas pelos estados, pelas cidades, não é de maneira igual, né? Não é igualitária. Então, por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil em si, a maior parte dessa água está aqui na região norte, né? Outras regiões têm uma quantidade mais escassa em relação à região norte, né? Ah, professor, isso é devido a quê? Isso é uma configuração, né, da própria natureza, em relação ao clima, tudo mais. Até porque nós temos rios aqui, muitos rios aqui na Amazônia, e a temperatura é elevada. E essa temperatura faz com que essa água entre em evaporação e condense também. Então a gente tem um período de chuva muito grande, por isso uma quantidade de água em maior proporção se comparado a outros estados, tá? Isso aqui tudo a gente já falou, só estou relembrando para vocês, tá? Falamos da quantidade de água nos seres vivos, né? Principalmente nos seres humanos. A gente percebe que quando a gente está ali no desenvolvimento, ainda no feto, 100% praticamente do nosso corpo é composto por água, e aí vai diminuindo de acordo com o tempo que vai passando. Quando a gente está adulto, ali isso varia entre 70% a 75%, e conforme a gente vai envelhecendo, vai chegando em 50%. A hidratação é mais rápida em pessoas idosas, por isso a necessidade de ter sempre uma preocupação com o processo de desidratação nessas pessoas com maior idade. Tá?
Falei para vocês da quantidade de água em cada órgão do nosso corpo, tá? Falamos isso bem direitinho, isso a gente já tinha visto também lá no processo de nivelamento, tá? Então não é nenhum segredo para vocês isso, tá? Aí falamos das funções da água, né, que elas moldam as rochas, né, devido ao processo de intemperismo químico, modifica as paisagens, obviamente, se ela está moldando as rochas, moldando o cenário, ela vai modificar a paisagem. Tá? Constitui rios, mares, oceanos e lagos, que são responsáveis por ser ecossistemas, moradias de muitos seres vivos, tá? Permite a existência de floresta, devido a vocês saberem que as plantas, né, são seres fotossintetizantes e necessitam da água como recurso para poder realizar a fotossíntese, assim como a luz do sol e o gás carbônico para poder realizar o processo fotossintético. Então, ela contribui muito para esse desenvolvimento e, consequentemente, para todos os outros seres vivos da cadeia alimentar. Tá? Permite a existência da vida animal e vegetal. Tá? É essencial para regular o clima do planeta Terra. É óbvio, a gente sabe que quando a Terra primitiva começou a se resfriar, foi justamente a um momento em que a água começou a se estabelecer no estado líquido. E quando ela se estabelece no estado líquido, o resfriamento passa a ser um pouco mais rápido se comparado ao processo dela se resfriando por si própria. Então, a água em si, ela ajuda muito nesse processo de resfriamento do nosso planeta. Então, por isso que a gente fala, o aquecimento global, está acontecendo o derretimento das calotas polares. Justamente, esse aquecimento das calotas polares, no qual elas derretem, é uma busca talvez até para fazer com que a temperatura se restabeleça novamente no nosso planeta, o que vai trazer grandes catástrofes para a gente, já uma vez que a gente vai ter o aumento do nível do mar, muitas cidades podem ser inundadas, enfim, vários fatores aí, além de tsunamis e etc. Isso tudo a gente já falou, tá, pessoal? Estamos só relembrando. Aí aqui, eu acredito que a gente parou. No ambiente humano, a água. O que ela causa para a gente lá? Olha só, é um recurso natural de grande valor econômico, tá? Estratégico e social. As barragens, transporte marítimo. A gente viu lá no processo de nivelamento que muitos navios fazem os transportes de grandes cargas, né? Levando mercadoria. A gente viu agora recentemente um navio que também ficou parado lá no Egito, que atrapalhou o transporte de diversas exportações para outros países, né, de alguns materiais que vêm justamente por navios. Então a água ela funciona, ajuda nesse processo econômico, nessa distribuição aí, de transporte desses materiais. Tá? O desenvolvimento das primeiras civilizações deu-se junto às margens de grandes rios. O que acontece? Quando a gente tem as primeiras civilizações, né, normalmente a gente começa a perceber que as casas, né, que a gente chama, sei lá, aldeias, talvez, elas ficavam próximas às margens de rios. Por quê? Porque é um recurso essencial no qual eu não posso ter um grande deslocamento até chegar a ele. Né? Tem que ser um recurso que eu tenha uma quantidade significativa e esteja próximo de mim. Isso daí contribui para que eu possa dar sequência à minha vida, à vida dos meus filhos, meus netos, etc. Então, assim, o que acontecia? Aquelas primeiras civilizações, as casas, até porque não tinha a percepção ainda de bombeamento, as coisas que nós temos hoje, por mais que nós temos em regiões até distantes, às vezes de beira de rio, mas a gente sabe que tem todo um encanamento que leva essa água até as residências, mas naquele período não se tinha isso. Então, eles tinham que se estabelecer ali naquelas regiões um local próximo, né, das margens de rios para beber água, para tomar banho, né, para se higienizar no modo geral. É essencial na alimentação, na saúde e na higiene humana. Claro, na alimentação, você sabe que a maioria dos alimentos que nós ingerimos, eles contêm água, tanto na sua composição, quanto também na sua fabricação. Tá? A gente sabe que a gente necessita da água para o processo de hidratação, nosso corpo é composto, a maior parte dele por água, né? E o funcionamento do nosso organismo, ele funciona à base de estar com a água nele fazendo as suas atividades, no metabolismo de um modo geral, circulação sanguínea, enfim, etc. Situações. Tá? A higiene humana, a gente sabe que a gente vive num momento de pandemia agora, lavar a mão com água e sabão, são fatores que dificultam a transmissão de agentes patogênicos. Então, a necessidade de você ter uma higiene, a necessidade da utilização da água, ela se vem fazer muito presente. Né? Então, você volta a perceber sempre a importância da água nessas circunstâncias. Ela é utilizada nas mais diferentes atividades, como
o desporto, no caso a natação, lazer, no caso a questão de a gente ir para as piscinas, no parque aquático, etc., para a decoração de cidades e vilas, tá? Com as fontes. Então, a água ela tem uma utilização tão grande, tão elevada, tão abrangente, que a gente consegue perceber de fato a sua importância, mas infelizmente a gente não consegue ainda perceber a sua ausência, que é o que na verdade nós temos que começar a pensar, na ausência da água. Como a gente tem um material em grande abundância, quando a gente parar para pensar que esse material pode ficar escasso, aí talvez a gente comece a perceber a necessidade de ter outras posturas referente à utilização da água. Olha só, aqui nós temos alguns meios de economizar água, tá? Aqueles mais tradicionais, mas a gente já expliquei para vocês outros bem mais complexos. Escovar os dentes, quando você estiver escovando os dentes, fechar a torneira, né? Quando você estiver se ensaboando, desligar o chuveiro, tá? Lavar as calçadas com baldes, né? Com água, não com mangueiras, ou até usar a própria água da calha, da chuva, para utilizar a água da própria máquina de lavar, né? Não jogar fora na hora que aquele caninho for fazer a retirada da água, coletar ela num balde, utilizar essa água para lavar as calçadas, etc. Dessa forma você conseguiria ajudar. A descarga, por exemplo, evitar jogar lixo dentro da descarga para evitar entupimento, né? Se você tiver como, né, obviamente, aquela descarga que tem tanto para a parte sólida quanto para a parte líquida, é também um apoio que ajuda bastante nessas condições. Lavar as louças, né? Primeiro ensaboar todos os pratos, colheres, talheres em geral, e depois sim molhar, lavar, retirar esse sabão. Porque quando a gente faz isso um por um, a gente acaba que não desliga a torneira, então já exagera o consumo de água, tá? Torneira mal fechada, torneira pingando, né? Aquele pinga-pinga, além do incômodo auditivo também, ele gera um transtorno muito grande, se gasta muita água, desperdiça quase 46 litros por dia um gotejamento desse aí. Então você percebe que é uma quantidade de água muito elevada. Então essas práticas podem fazer com que a gente reduza esse consumo de água, tá bom? Olha só, gente. A água, quando ela chega na nossa casa, ela passa primeiro por uma estação de tratamento, tá? Você pega a água da represa, ela vai passar por uma adutora de captação, onde ela vai ser recebida, né? Aqui, normalmente, tem algumas grades. Essas grades evitam que venham animais mortos, gravetos de árvore, coisas de maiores, né, de tamanho maior, mais elevado. Depois que ela passa por isso aqui, é adicionado lá sulfato de alumínio, tá? E cloro. Aí ela vai passar por o que a gente chama de floculação, que vai formar um monte de flocos. A sujeira vai se acumular e formar um floco nessa camada. Ela vai ficar ali numa camada superficial, parece um monte de esponja, né? Muito parecido com isso. Depois ela vai passar para outro tanque, que é o de decantação. Esse tanque de decantação, ela vai deixar a água em total repouso, para que essa parte pesada que está dissolvida na água decante, vá para o fundo devido à gravidade, né? Aí após isso, ela é passada pelo filtro, né? Esse filtro tem carvão ativado, areia, cascalho, que são rochas, algumas rochinhas, né? Que vai passar essa água por lá. Dessa forma, assim, é colocado cloro e flúor, tá? E aí sim passa por reservatório de água tratada, para onde ela vai ser mandada para as casas, né? Vai ser mandada para as residências e tudo mais. Então é muito importante você entender. Lembra que a gente falou que só é possível que a água que está no meu organismo hoje possa ter um dia estado em outro organismo? Sim. A água, sim. O componente H2O, sim. Tá? Eu fico com nojo disso. Não fique, porque ela passa por todo o tratamento novamente. O que não pode é você estar consumindo água inapropriada. Peguei uma água da vala, peguei uma água de esgoto. Aí sim, de fato, isso aí não é saudável. Mas essa água que passa por tratamento, tudinho, por todas as etapas, até chegar na nossa residência e ficar própria para o nosso consumo. Olha só, a gente consegue perceber aqui o ciclo da água, né? O ciclo da água, gente. Olha só, a água, quando ela está no oceano aqui, percebe que ela vai, a luz do sol vai aquecer essa água, né? Até que ela vai atingir uma determinada temperatura e ela vai passar por evaporação.
Lembre-se que a vaporização ela pode acontecer por duas formas: por evaporação, quando é de forma natural, e por ebulição, quando é de forma artificial, tipo uma panela no fogo. Nesse caso aqui é evaporação. Associado a isso, pode acontecer a transpiração das plantas, dos outros seres vivos, dos animais e tal. Aí a gente chama esse processo de evapotranspiração. A gente já havia falado também. Quando essa água passa por esse estado gasoso, a água no estado gasoso, na verdade, ela fica com uma temperatura elevada e a temperatura quente ela tende a subir, né? E quando ela sobe, você vai ver agora essa semana que vai entrar, na semana 11, sobre a atmosfera, você vai ver que algumas camadas da atmosfera começam a mudar essa temperatura. Então, a temperatura começa a ficar mais baixa. Ao encontrar a temperatura mais baixa, ela passa pelo processo de condensação. O que é o processo de condensação? É a mudança do estado físico, do gasoso para o líquido. Aí ela vai se acumular formando as nuvens, né? Essas nuvens, quando elas já estiverem muito pesadas, elas vão precipitar. O que é precipitar? É chover. Essa chuva vai cair no solo, vai infiltrar o solo, vai ir para a água subterrânea, vai servir aqui também para lagos, né? Vai ajudar aqui nas plantas ao seu desenvolvimento. Tudo isso vai acontecer. Parte dela vai retornar ao oceano pelos cursos dos lagos também, tá? Dos rios. Então, é dessa forma que funciona esse ciclo. Ah, professor, e esse ciclo a gente só vê nesse contexto aqui? Não. Isso aqui é um modo geral, aqui é a forma de você compreender. Mas essa água que está aqui no rio também, ela também passa por evaporação, né? E esse processo sempre vai seguir formando esse ciclo, tá legal? Olha só, aqui nós temos um exemplo, olha só, Sol, número 1 aqui, o Sol aquecendo o oceano, tá? Número 2, a água do oceano evapora e sobe para o ar. 3, o vapor de água esfria-se, tá? E condensa, o que eu falei para vocês, formando as nuvens. 4, depois de estar muito acumulada, ela fica densa, ela fica pesada e tende a cair, então ela precipita, tá? E o quinto, né, um pouco da chuva é coletada pelo solo, o resto volta para o oceano através dos rios e lagos, tá? Então a gente consegue perceber que uma parte dela vai infiltrar o solo e formar as águas subterrâneas. Aqui todo esse processo como está funcionando, olha só. Então tanto daqui está subindo, quanto de outras áreas também estão subindo, tá? Passa, é aquecida pelos raios solares, passa para o estado gasoso, encontra temperaturas mais baixas, condensa, tá? Formando as nuvens. Essas nuvens, quando estão mais pesadas, maior concentração, elas tendem a cair, que é o processo de precipitar. Ela precipita, infiltra o solo, cai no próprios rios aqui também e acaba retornando ao oceano. Então esse processo seria contínuo, tá? Ele sempre acontece. Nós temos 3 estados físicos principais da água: o sólido, o líquido e o gasoso. O líquido, devido às temperaturas que nós temos hoje, as condições climáticas, ele é um intermediário, tá? Entre o sólido e o gasoso, tá? Então, nesse caso aqui, quando está em sólido, nós temos moléculas mais paradas, né? Mais presas e mais organizadas, sem muita agitação. Já no estado líquido, apesar de elas estarem organizadas, mas elas estão soltas. Já no estado gasoso, elas estão desorganizadas e também estão afastadas umas das outras, né? Estão bem soltas, bem afastadas. Então, por isso que o ar tem algumas propriedades que nós vamos estudar, de compressibilidade, pressão, enfim. A gente vai estudar na semana 11, tá legal? Aí nós vamos perceber as mudanças desses estados físicos. Cada um dessas mudanças recebe um nome no processo, tá? Quando a gente tem um estado sólido, que ele passa para o estado líquido, ou seja, a temperatura aqui está aumentando, ficando mais quente, tá? Sempre a temperatura aqui ficando mais quente. Ele passa para o estado líquido, ele derreteu, processo denominado de fusão, tá? Quando essa água agora no estado líquido também está sendo aquecida, ela passa por vaporização. Essa vaporização pode ser por evaporação, quando é de maneira natural, tá? E pode ser por ebulição, quando é de maneira artificial, tá? Provocada, por exemplo, uma panela no fogo. Após isso, ela vai para o estado gasoso e agora a gente tem o inverso, a temperatura está diminuindo, tá? Então, quando a temperatura diminui, o estado gasoso vai para o estado líquido,
passa pelo processo chamado de condensação ou liquefação. Eu gosto do termo condensação, acho mais fácil de vocês lembrarem. Mas vocês podem ver, ou, talvez quando você estiver estudando em alguns livros, em algumas literaturas, está escrito liquefação. Mas utilize o termo condensação, é mais fácil de lembrar. Quando essa temperatura ainda continua caindo, né, ultrapassa ali 0 graus Celsius negativos agora, vai ficar em 1 negativo, 2 negativo, ela começa a solidificar. A água começa a solidificar em 0 graus, tá? E na teoria começa a passar para o estado gasoso em 100 graus Celsius, tá? Então ela começa a solidificar aqui, o processo chamado de solidificação. Existem alguns fatores que acontecem quando ela passa do sólido direto para o gasoso e do gasoso direto para o sólido. Esse termo é chamado de sublimação. Ele não passa para o estado líquido, tá? É o que acontece com gelo seco. O gelo seco ele não passa para o estado líquido, ele passa direto para o estado gasoso. Então é um processo chamado sublimação, tá? Aqui, ó, algumas imagens para vocês. Olha, sublimação diretamente do estado sólido para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido. Tá legal? Tranquilo aí? Gente, essa foi a nossa aula. Foi só mesmo para a gente finalizar o que a gente já havia falado na terça-feira. Entretanto, devido aos fatores de energia que acabou caindo aqui no colégio, né, em boa parte do Almirante Barroso, ficou faltando esse pedacinho final aí dos estados físicos da água e as mudanças dele. Então agora a gente está complementando e trazendo para vocês, tá bom? Fechou? Um forte abraço para vocês, estudem, fiquem com Deus e até a próxima, viu?